Deus te abençoe. Amém. Queridos ouvintes, hoje o nosso texto será em Apocalipse, capítulo 22, dos versos 10 ao 17. E assim diz a palavra de Deus. Disse-me ainda, não celes as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. Continue o justo na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito da árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Amém? Vamos orar, queridos. Pai Santo, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, Senhor, já lemos a Tua palavra e sabemos que ela por si própria já fala conosco, Deus. Abençoa este momento, dai-nos graça para falar e graça para receber e ouvir esta mensagem, Senhor. Fica conosco e que a Tua graça possa estar chegando ao nosso coração e ao nosso intelecto. Eu te peço em nome de Cristo. Amém. Querido ouvinte, o livro de Apocalipse é temido por muitos. Muitos não querem ler, têm medo de ler Apocalipse. Alguns procuram ignorá-lo, porém Paulo diz que toda a escritura é inspirada, 2 Timóteo 3,16. Toda, não é a metade ou um pouco, toda ela é inspirada. Ela é um livro, Apocalipse é um livro difícil de compreensão, mas se pedirmos orientação do Espírito Santo, como diz lá em Tiago, capítulo 1, verso 5, diz que se nós olharmos e pedirmos sabedoria, Deus nos dá, e Ele nos auxiliará a entender e crer na palavra do Senhor. Vemos que o autor de Apocalipse é o autor humano, João, mas foi o próprio Cristo que editou as palavras. Podemos ver lá em Apocalipse, capítulo 1, verso 1, que diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou a seu servo João. Sim, queridos. Agora um comentário do Dr. William Hendricks. Ele comentou o seguinte: onde em toda a literatura encontraríamos qualquer coisa que possa superar a majestosa descrição do Filho do Homem, andando no meio dos 7 candeeiros, isso está em Apocalipse 12, 20, ou do vívido retrato de Cristo, fiel e verdadeiro, avançando até a vitória, montado num cavalo branco, com uma vestimenta respingada de sangue, seguido dos exércitos celestiais. Louvado seja Deus. Aonde, eu concordo plenamente com o Dr. Hendricks, onde em toda literatura encontraríamos qualquer coisa que possa superar a majestosa descrição do Filho do Homem, o Filho de Deus que veio até a terra, o fiel e verdadeiro, avançando com seu exército celestial. Queridos, vamos destacar aqui o primeiro ponto do nosso texto aqui.
vemos então a necessidade de uma mudança. Mudança o quê? Uma mudança moral. Ao contrário do profeta Daniel, João recebe ordem para não selar o livro. Por quê? Porque as profecias ainda estão acontecendo, virá a acontecer. Estamos aguardando o cumprimento do Apocalipse. Muitas pessoas têm medo, se assustam. Muitas usurpam da palavra de Deus para colocar medo nas pessoas e trazer aquilo que não condiz com a Escritura. Mas devemos ler e olhar a palavra com os óculos da fé. Para Daniel, o Senhor Deus falou para que ele selasse as profecias daquele livro. Mas para João, ele fala: não seles a palavra da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Apocalipse é revelado para a igreja em todas as gerações. Quando o Senhor falou com João, ele falou: continue pregando, continue falando, continue orientando e revelando o que a palavra diz a todos. E assim, nós seguimos de geração em geração, transmitindo a palavra do Senhor. Por isso, não foi selada as palavras desta profecia. Então, o tempo está próximo. Parte B do versículo 10. A igreja deve viver o quê? Na expectativa da purificadora proximidade da segunda vinda de Cristo. Quer dizer que devemos estar sempre aguardando, porque sabemos que o dia da vinda do nosso Senhor cada vez está mais próximo. Muitos falam: mas já tem 2000 anos. Lembrando que o tempo para Deus não é como para nós. Então o Senhor não conta como nós contamos os anos, mas no tempo certo Jesus virá e ele voltará para cumprir o seu juízo e levar os salvos. É o que eu já disse uma vez neste programa. Sabe por que o Senhor ainda não veio? Eu creio completamente nisso. Porque o Senhor está buscando um povo zeloso de boas obras, como diz lá em Tito. Agora, a igreja do Senhor está se portando como uma prostituta, andando desordenadamente, trabalhando somente com prosperidade, com idolatria, com feitiçaria, com mentira. Então o Senhor está procurando homens que sirvam a Deus em espírito e em verdade. E no tempo certo ele virá, porque a sua promessa não falha. Versículo 11 diz: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Quer dizer, quando Cristo voltar, não haverá mais oportunidade de um indivíduo alterar o seu destino. Por isso pregamos a graça, por isso falamos de Cristo. Estamos aqui todos os dias proclamando a palavra do Senhor, procurando testemunhar do Senhor. Porque depois de se você morrer, não terá mais como ter salvação. Não existe algo como purgatório, juízo investigativo, nada disso. Uma vez, se você não morrer em Cristo, você estará aguardando somente o juízo. Mas aqueles que morrem com Cristo, esses, ao mesmo tempo, já estão com o Senhor, só aguardando a ressurreição do seu corpo para ser glorificado. A epístola aos Hebreus fala que hoje é o dia aceitável. Hebreus 3, 13 e 15. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 10 e 12, diz que agora é para você aceitar o tempo da graça, a palavra, mas quando Cristo voltar, não haverá mais chance. Porque você não creu agora. Se você já ouviu agora, você não terá mais oportunidade de crer. Você que rejeitou agora, não terá mais condições de crer. Porque o próprio Deus diz lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 10 a 12, diz assim: e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos.
Veja bem, não acolheram o amor da verdade. E por este motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira. Então será impossível de você crer. Se Deus manda a operação do erro, quem vai contra Deus? Nós, de maneira nenhuma. E o versículo 12 diz: a fim de serem julgados todos quantos não derem crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então o texto é claro. Queridos, devemos nos voltar, hoje é o tempo aceitável do Senhor. O texto está falando que devemos, o justo continua praticando injustiça, não está recomendando praticar injustiça, mas se ele continuar, ele não vai ter mais chance. Agora o justo continue na prática da justiça, continue sendo santo, continue sendo santificando para louvor e glória de Deus. Então essa é a admoestação. Todos são orientados a abandonar a prática da injustiça, a prática da imundícia do pecado. Então é uma exortação a abandonar isso. Agora, para o justo, continue a ser santificar a você a ser santo, continue a ser santificado, continue se purificando e crescer na graça do Senhor. Ainda o texto fala para arrepender. Arrependa-se, pois na vinda imediatamente recompensarei todos os homens. Jesus fala assim: eis que venho sem demora, e comigo está o meu galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. O que você tem praticado? Então Jesus está falando, arrependa-se. O Senhor fala na sua palavra para nos arrependermos, porque as suas promessas e ameaças têm um significado eterno. Então a palavra de Cristo revela toda a eternidade. Jesus irá galardoar aos vencedores, mas para os rebeldes ele vai trazer juízo. Agora a pergunta para você, amado ouvinte, que eu faço esta noite: qual posição você se encontra neste momento? Qual posição você tem se encontrado? Você se encontra na posição de um vencedor, daquele que receberá o galardão? Ou você é um rebelde na presença do Senhor? Como está a tua situação esta noite? A salvação não é concedida por obras, mas as recompensas são. Então, o que você faz nesta vida, seja o bem ou o mal, você vai receberá segundo aquilo que você tem feito. Então, a salvação não é por obras, mas o galardão será pelas obras que fazemos. Versículo 13 diz: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último. Então vemos a conexão do versículo 12 com o 13, mostrando que o Senhor, quem vai recompensar você? Quem vai trazer o galardão? E quem trará o juízo? A resposta é: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. É Ele que vai distribuir o galardão e também o juízo. Hoje, Jesus Cristo é o nosso advogado, mas um dia Ele será o juiz. Agora, você quer estar na presença dEle como seu advogado, como seu intercessor ou como seu juiz? Lamento dizer para você que nos acompanha esta noite, se você chegar na presença do Senhor um dia e tiver Ele como seu juiz, caro ouvinte, só resta para você a condenação no lago de enxofre que arde eternamente. Veja bem, o que resta para você está no capítulo 21 de Apocalipse.
Ó, para o vencedor, versículo 7, 21, versículo 7 diz assim: ao vencedor herdará estas coisas, e eu lhe darei, ó, o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei seu Deus, e ele será meu filho. Então você será filho de Deus. Agora, quem negar a Cristo hoje, nesta vida, e continuar negando, diz assim no verso 8: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Meu Deus. Querido ouvinte, volte-se para o Senhor. Não continue, não permaneça no pecado. Lembrando que para Deus não existe lata de lixo. Todo pecador, por pior que seja, tem o direito de ser salvo, porque Cristo pagou o resgate. Mas ele pagou o resgate para todo aquele que nele crê, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então este é o intuito da palavra de Deus. Este é o intuito do programa Ministério Louvor a Cristo. É nós mostrarmos, né, irmão Walter, a palavra do Senhor para confrontar ao pecador, para que ele se volte e faça um concerto com Cristo enquanto há oportunidade. Por isso pregamos a graça e o sacrifício redentor do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora no versículo 14 ele fala das bem-aventuranças. Então vimos em primeiro lugar a necessidade de uma mudança moral. Segundo lugar, para que se arrependam para a vinda do Senhor, que ele recompensará todos os homens. E agora em terceiro lugar quero destacar a última, a sétima bem-aventurança do Apocalipse. Em Apocalipse temos 7 bem-aventuranças. A primeira está no capítulo 1, verso 3. Bem-aventurados aqueles que leem, ouvem e guardam as palavras escritas neste livro. Apocalipse 14. Bem-aventurados os mortos desde agora que morrem no Senhor. Capítulo 16. Bem-aventurado o que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e seja exposta a sua vergonha. Capítulo 19. Aqueles que são chamados à ceia do Senhor, às bodas do Cordeiro, é bem-aventurado. Capítulo 20. Santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Lembrando que aquele que for para a segunda morte participar, já é condenado. Então o texto fala: bem-aventurado que tem parte na primeira ressurreição. Capítulo 22. Verso 7. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E agora a última e sétima bem-aventurança. Bem-aventurado os que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Na minha Bíblia está até entre parênteses. Você já foi lavado pelo sangue precioso do Cordeiro? Você já tem noção de quanto foi o preço caríssimo foi pago por você, pelo seu resgate, pelo meu resgate? Então cada pessoa porta uma veste, e esta veste está sempre tecendo algo, pois cada pensamento seu e cada palavra e cada obra entram nessa tecedura. Qual é essa veste? Essa veste está sendo sempre manchada, suja e totalmente corrompida. Quer ver como diz lá o texto de Zacarias, capítulo 3, verso 3? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo, que tomou a palavra e disse que estavam diante dele: tirai as vestes sujas. Então nós trajamos uma veste suja. Mas no mundo inteiro não existe nada, nenhum poder que possa limpar, nenhuma obra, nenhuma denominação, nenhum homem, nada e nem ninguém. Somente o sangue de Cristo pode lavar
as suas vestes. É essa veste que está sendo manchada diariamente e corrompida. É o sangue do Cordeiro, o Cordeiro Imaculado, Jesus Cristo. Então nem todos os detergentes podem, e que boas e alvejantes podem alvejar as suas vestes, mas somente Jesus Cristo. Todos eles seriam inúteis, mas o sangue de Cristo pode fazer isso. Jeremias 2:22 diz que tais vestes, sabe qual é? É o nosso caráter. Então, esta sujeira, esta veste que está, é o meu caráter, o seu caráter corrompido do velho homem. Mas quando aceitamos a Cristo, nascemos de novo. Deus providenciou, entretanto, uma solução. Ele diz: recorram a Jesus Cristo, recorram às fontes purificadoras do sangue do Cordeiro. Então, queridos, para concluir esta mensagem, quero dizer para vocês que ali está falando, versículo 15: fora ficam os cães, maus obreiros, feiticeiros, impuros, assassinos, idólatras e todos os que amam a mentira. Então aqui não está falando de animais, mas sim do caráter das pessoas vis que fazem o mal. Então Jesus, ele é cheio de graça, pois ele deu o seu livro a todas as igrejas. Ele é o filho de Davi que cumprirá as promessas que está neste livro para o povo de Israel e a nós. Ele é a estrela da manhã, ele é o precursor de um novo dia. Ele pode ser o precursor do novo dia, de uma nova vida para você. Ele oferece de graça da água da vida, que é o Espírito Santo. Isso está lá em João capítulo 7, versículo 37. E vamos encerrar com o texto aqui. Aquele que dá o testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Maranata. Amém. Deus abençoe a todos. Que a palavra chegue ao seu coração. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.